Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma live com a Valora dessa vez. No nosso tour, no nosso rally de entrevistas com quem realmente as pessoas que fazem o mercado financeiro acontecer. Vamos falar hoje com Daniel Pegorini, sócio, gestor, CEO da Valora Investimentos, especializada em crédito privado, especializada em fundos imobiliários. Ele vai tirar muitas das nossas dúvidas que temos a respeito do tema. Devo admitir que semana passada eu almocei com o Pegorini e outros colegas de mercado e eu tirei várias dúvidas que eu tinha a respeito de crédito privado e de algumas operações que a Valora estrutura. Então, é muito importante a gente ter em mente a diferença entre gestoras que estão comprando debentures, que estão comprando outros ativos de crédito privado, e a Valora, que além de comprar esse ativo de crédito privado, é muito forte em FDIC. Entende muito dos fundos de investimentos em direitos creditórios, entende muito de fundo imobiliário de papel, com CRI dentro, e o Daniel vai poder ter a oportunidade de explicar para a gente como que é o processo de seleção, o processo de due diligence e o processo de acompanhamento desses ativos. Hoje, muito se fala em renda variável, sim, excesso de liquidez no mercado, mas o mercado maior é o de renda fixa. Quer dizer, no mundo, o mercado de renda fixa é simplesmente gigantesco. No Brasil, nós temos bastante tradição de renda fixa, só que agora não mais aquela velha renda fixa de CDIzão. Agora a gente precisa buscar outros instrumentos. Só que não é para qualquer um buscar outros instrumentos. Então, se no passado era mais fácil você ir lá e comprar um título público que rendia bastante, então CDI a 10, 15%, hoje a Selic baixíssima, 2,25%, você tem que saber escolher. Se não souber escolher os ativos de crédito privado, talvez seja recomendável que você compre fundos de crédito privado. Agora, tem fundo de crédito privado de várias modalidades. O que a gente vai falar agora são aquilo que é a especialidade da Valor. Daniel, tudo bem? Opa, tudo bem, Rafael? Boa noite. Eu estou escutando bem baixinho. Vou aumentar aqui. Vamos ver aqui de novo. Vamos lá. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. E você? Muito bem. É uma satisfação falar com você. Nós conversamos semana passada, nós almoçamos semana passada, foi excelente, com distanciamento social, com máscara, mas a gente conversou semana passada, a conversa foi excelente. E eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo que está nos assistindo aquilo que nós conversamos semana passada. Mas antes da gente começar a entrar no filé do assunto, gostaria que você falasse como as pessoas que estiverem ouvindo pode chegar na Valora. Tá, Seja o site da Valora, seja a rede social da Valora, seja os produtos que a Valora oferece. Vai lá. vamos lá. Então, primeiramente aí, boa noite, Rafael. Boa noite a todos aqui que estão acompanhando a live. Super interessante estar aqui com vocês. Também queria dizer que a Valora é uma usuária do sistema aí do Com Dinheiro. A gente gosta muito do sistema e obrigado. Excelente ferramenta para a gente como gestores aqui, para uma série de processos que a gente faz no dia a dia serem automatizados, tá? Muito legal. Segundo, a Valora, enfim, é uma gestora independente de recursos. A gente tem uma especialização nesse mercado de renda fixa, crédito privado. Estamos aí nas principais plataformas de mídia, né? Então, pelo Instagram, pelo LinkedIn, o nosso site www.valorinvest.com.br. Os investidores podem acessar os nossos fundos através de praticamente todas as plataformas de investimento, tá? Nós somos aí, temos nossos fundos listados aí em mais de 15 das plataformas de investimentos, e aí, enfim, citando todas as grandes, as médias, as pequenas e etc. A gente acredita muito nesse modelo de distribuição via as plataformas, tá? Achamos uma excepcional forma da gente conseguir atingir um número maior de investidores. Perfeito?
Muito bem. O primeiro ponto é o seguinte: o que que diferencia a Valora no crédito privado? Eu estou olhando aqui a carteira de vocês, pelo Com Dinheiro, eu vejo que tem FDIC, eu vejo que tem uma série de instrumentos de renda fixa de crédito privado. Por favor, contextualize a questão, particularmente no que diz respeito a FDIC. Tá, vamos lá. Especificamente sobre o FDICs, acho que acho que o ponto realmente é esse. Você citou das nossas carteiras aí, os ativos onde a gente tem uma especialização maior, como, por exemplo, os FDICs, que você citou, os CRAs e o CRIs, e isso são chamados de ativos de crédito estruturados, tá? Então, normalmente, os ativos de crédito estruturados são aqueles que guardam alguma complexidade, têm garantias adicionais, têm uma forma diferente de cobrança, eles têm contratos em particular e tem, portanto, um nível de segurança maior aos investidores, mas também um nível de complexidade maior. Então, o caso dos FDICs citados por você. FDICs são fundos, né? Fundos de investimentos em direitos creditórios, e basicamente, quer dizer, você tem 4 tipos de FDICs hoje no mercado. O primeiro tipo deles são os FDICs multicedente e multisacado. Então, basicamente, você imagina que você é um pequeno restaurante, um FDIC desses poderia ir lá e comprar toda a carteira de recebíveis da sua empresa. Isso é um FDIC multicedente e multisacado. Eu compro de muitas empresas, muitos recebíveis. Tem também os FDICs de utilities, ou seja, empresas de energia elétrica. Então, você imagina ter uma empresa de energia elétrica, ela fornece energia para milhões de pessoas físicas, pessoas jurídicas. O FDIC vai lá e compra essa carteira de recebíveis contra essas pessoas jurídicas recebíveis, e ao invés de dar um crédito direto para uma única empresa, ela dá esse dinheiro para essa única empresa e recebe de volta de milhares de pagadores, portanto, estatisticamente pulverizados. Aí você tem os FDICs que fazem a parte de carteiras de cartões de crédito. Então, imagina que as pessoas devem para o cartão de crédito. Todo mundo, hoje em dia, tem um cartão de crédito, perfeito? Aí a pessoa deve para o cartão de crédito, o trabalho do FDIC é dar o dinheiro para a empresa de cartão de crédito e depois receber das pessoas físicas e jurídicas que devem para o cartão de crédito. Então, a dinâmica ao invés de eu emprestar dinheiro binário, que eu chamo, eu vou lá e empresto dinheiro para uma empresa, muito dinheiro para uma empresa, eu empresto esse dinheiro para essa empresa, mas eu recebo de volta de milhares de pagadores. E, portanto, ao invés de eu correr o risco de crédito de um único devedor, eu corro o risco de uma carteira pulverizada de devedores. Aí você pode falar, puxa, mas a chance não é maior de um desses caras darem inadimplência? Mas aí vem a estruturação do negócio. Para tirar esse risco, a gente constitui, por exemplo, cotas subordinadas no FDIC, que significa o seguinte, são as cotas que pegam as primeiras perdas. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, a gente tem aqui uma carteira de FDIC de utilities, de empresa de energia elétrica, onde o máximo devedor da carteira é 0,5% da carteira. E eu tenho uma subordinação de carteira de mais de 10%. Significa que uma quantidade enorme desses pagadores poderiam dar prejuízo antes de atingir o nosso investidor que está lá na cota sênior do FDIC, entendeu? Então, esse tipo de estrutura são as estruturas onde nós aqui na Valora temos uma especialização grande. É um contexto de investimentos particularmente diferenciado e mais destinados a investimentos por profissionais, tá certo? Normalmente não são ativos que as pessoas físicas, os investidores diretamente deveriam deter na sua carteira 1 a 1, mas sim através de uma carteira, um portfólio gerido por um profissional de investimentos, gestor normalmente de fundos. Perfeito? O que é o crédito fumaça? Às vezes, de vez em quando, a gente escuta essa expressão crédito fumaça. Vamos lá. E só deixando assim bem claro que na carteira que eu estou olhando aqui da Valora, não é um FDIC, é uma porção aqui de FDIC. Sim. Então, eu estou vendo aqui Grupo Cifra, Cifra Plus, Chemical 9, FDIC Multissetorial Empresarial, Cifra Star, Gávea Sul, Libra 2, Chemical 10, ou seja, quer dizer, FDIC Angá, Sabene, então, não é que o FDIC, além do FDIC ser pulverizado, porque ele está comprando crédito de vários CDs, os fundos da Valora compram vários FDICs. Então, é uma pulverização bem grande. Mas explica esse conceito de crédito fumaça. Perfeito. Bom,
Diretamente falando sobre crédito fumaça. Normalmente, a atividade normal e a grande parte dos recebíveis da carteira de um FDIC multicedentes, multissacados, é onde ele compra um recebível de uma venda feita e já entregue na outra ponta. Então, imagine que você é uma empresa que produz copos e você vende copos para um restaurante. Quando você entregou os copos para o restaurante, normalmente o restaurante tem mais 30 dias para pagar essa conta. Normalmente, a atividade normal de um FDIC é comprar esse recebível contra esse restaurante quando, por exemplo, o pedido foi entregue lá no restaurante. Isso é um crédito performado, perfeito? Por quê? Porque ele foi entregue já. Quando você está falando de crédito fumaça, é quando você dá dinheiro para a empresa antes da entrega do produto. Então, por exemplo, vou te dar essa situação. Você é essa empresa de copos e você tem um restaurante que compra copos de você todo mês, porque quebram muito copos nesse restaurante, um restaurante grego, por exemplo, quebram muitos copos nesse restaurante, e todos os meses, nos últimos 20 anos, o cara compra copos de você. E a partir de um determinado momento, na análise dessa carteira estatística, o FDIC fica à vontade para, por exemplo, não comprar mais o recebível quando foi entregue, e sim no pedido do restaurante. Então, você tem o pedido, você vai ter um tempo de produção do copo, a entrega do copo e depois o recebível. Quando é feita uma lógica como essa do crédito fumaça, significa que normalmente o pedido ainda não foi entregue, ele não está performado e, portanto, você está fazendo em cima do pedido. Você corre um risco um pouquinho maior no processo, mas muitas vezes derivado de uma dinâmica onde você conhece muito aquele cliente, muito a dinâmica daquele comprador e daquele vendedor de recebíveis. Então, isso é. Vocês na carteira hoje têm FDIC que tem o crédito fumaça na carteira? Sim, temos. Agora, sempre numa proporção determinada e guardando uma relação muito importante e baixa em relação, por exemplo, à subordinação do FDIC. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho carteiras de FDIC multicedente, multisacado aí, você citou alguns deles, que tem mais de 50% do PL de subordinação. Significa que, e aí ainda tem lá 10% do PL do fundo que está em caixa. Significa que para o problema atingir a minha cota sênior no fundo, teria que comer 50% do PL do fundo mais o caixa. E normalmente as relações desse tipo de questão do crédito fumaça tem uma relação com o PL. Por exemplo, ele pode fazer até 5% do fundo de crédito fumaça. E aí essas dinâmicas são acompanhadas por nós mensalmente aqui dentro dos nossos controles. E o grande ponto dos FDICs é exatamente esse. FDIC, durante os últimos anos, durante os últimos 10 anos, teve uma penca de FDICs que deram problemas. Começou lá pelo Union, depois teve o BVA, depois teve o Cruzeiro do Sul, teve o PAN, teve o Trend Bank, teve o Silverado, teve uma série deles. Mas a verdade é que os FDICs, quando eles vão dar problema, eles dão sinais de fumaça, e aí não por causa do crédito de fumaça, mas eles dão sinais de fumaça muito tempo antes. Normalmente, a gente consegue verificar nos nossos acompanhamentos sistemáticos, tem coisas que a gente olha semanalmente, tem coisas que a gente olha mensalmente, a gente recebe informações do administrador, recebe informações da CVM, recebe informações do gestor, do consultor de crédito do fundo, cruza informações nesse mercado, então recebe informações de outras partes. Tem sistemas de acompanhamento, os birôs de crédito, Serasa, Boa Vista, etc, etc. A gente olha esse conjunto de informações e faz uma análise e normalmente a gente consegue ver com uma distância razoável de tempo quando você vai ter um problema numa carteira como essa. E a gente, obviamente, a gente consegue contornar essas coisas. Então, nós aqui na Valora, nos últimos anos, na verdade, desde o nascimento da Valora, desde que a gente investe em FDIC, a gente nunca teve problema de crédito com FDIC. Nunca. Nenhum deles. Mas vocês já investiram em fundo que você sentia o cheiro de coisa ruim e saiu antes. Certo ou errado? Certo. Eu não vou contar os nomes aqui, mas você conhece os nomes. Eu não vou contar os nomes aqui ao vivo, mas a gente tinha um fundo uma vez que a gente tinha uma dificuldade imensa para conseguir informações a partir de um determinado momento. Fizemos um mergulho mais profundo na carteira, começamos a identificar, e junto a outros parceiros de mercado, identificar algumas situações meio estranhas, do tipo uma empresa cuja sede é numa oficina no Rio de Janeiro, num bairro, uma oficina pequena no bairro de Janeiro, vendendo para Vale do Rio Doce. Essas coisas. Vendendo quantos milhões? 10 mil reais para Vale do Rio Doce? Não. Vendendo tickets de 2, 3 milhões de reais para Vale do Rio Doce. Essas coisas acendem uma luz.
a gente começa a descer mais fundo no processo, identifica ali que você pode estar tendo algum desvio de finalidade da carteira dos FDICs, e aí, obviamente, a gente começa o nosso trabalho de olhar o crédito e sair das carteiras e redimensionar e tudo isso, encostar garantias e tudo isso. Você citou uma coisa muito interessante antes, quando você leu alguns dos nossos FDICs aí. Por que eu falo que o ideal é você comprar FDICs e estruturados através de uma carteira e de um gestor? Se você hoje tiver, vou chutar aqui, se você tiver hoje 10 mil reais para comprar em investimentos em FDICs, primeiro, a grande probabilidade é que você não consiga comprar um FDIC de boa qualidade com 10 mil reais, porque os bons FDICs eles são vendidos em lotes acima de 2, 5 milhões de reais. Segundo, você compra um único FDIC, sendo que se você pegar 10 mil reais e investir na carteira do Valora Guardia, que está lá nessas plataformas, você vai estar comprando mais de 40 FDICs. Perfeito? Então, aqui vai uma dinâmica que a gente sempre fala o seguinte, nossa metodologia de investimentos aqui é a metodologia da cebola. A verdade é a seguinte... Explica aí o que é isso. E eu tenho camadas e camadas e camadas de proteção do nosso crédito. Então, você investe no fundo, eu pego esse dinheiro como um contexto geral e diversifico essa carteira em diversos FDICs de diversas modalidades. Utilities, cartão de crédito, você citou alguns aí que são FDICs de consignados, tem consignado público, tem consignado privado, tem as carteiras dos multicedentes, multissacados, tem os FDICs fornecedores, você citou o Chemical. O Chemical é um FDIC de uma das maiores empresas brasileiras, a Braskem. É um FDIC da carteira de recebíveis dela. Então, é um excepcional risco de crédito dentro de uma dinâmica como essa. Então, você investe o dinheiro lá, a gente diversifica num monte de FDICs. E dentro dos FDICs, existe mais uma pulverização absurda em outros pequenos devedores. Então, algumas das nossas carteiras, como de algum... Por exemplo, a gente tem uma carteira de um varejista que a gente faz a parte dele de compra dos clientes dele, a gente gira mais de 11 mil recebíveis por mês desse cara. Então, você imagina o nível de pulverização que isso dá no crédito. E aí, quando você olha a nossa carteira de um Guardian, por exemplo, como está nas plataformas lá, você, além de ter mais de 40 fundos, os multicedentes, multissacados, por exemplo, têm uma subordinação superior a 50% em média. Posso só fazer uma observação? Claro. É o seguinte, as nossas lives costumam ser muito técnicas. Tá. E hoje a gente está falando de cota subordinada, cota sênior. Então, se você conseguir explicar qual é a diferença entre a cota sênior e a cota subordinada, tanto no aspecto risco, quanto no aspecto rentabilidade, eu acho que vai ser bastante útil. Bacana, vamos lá. Um FDIC é um fundo que você divide ele em diversos andares. As cotas subordinadas são as que ficam mais baixas, se você fosse imaginar um prédio, e elas estão mais sujeitas ao risco. As cotas subordinadas são as cotas que tomam os primeiros prejuízos da carteira. Então, por exemplo, se você tem um FDIC que tem 20% de subordinação, isso significa que os 20 primeiros por cento de defaults de crédito, de inadimplências de crédito, são absorvidas por essa cota e nada sobe para os outros andares. Depois da cota subordinada, normalmente no FDIC você tem as cotas mezanino, um pouco mais acima, e a cota sênior acima dela. Então, a diferença aqui é uma caracterização de risco. E normalmente, obviamente, as rentabilidades são inversamente proporcionais, né? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade embaixo. Quanto menor o risco na cota sênior, você tem uma menor rentabilidade aqui em cima. Então, você imagina o seguinte, é mais ou menos como se você estivesse num prédio e à beira-mar. As primeiras cotas são aquelas que no tsunami, até um determinado andar, pega elas, tá certo? E se você está acima disso, você está mais salvo, perfeito? Então, a dinâmica é um pouco por aí. As carteiras de FDICs, elas são segregadas em diversos andares, de maneira que você corra o risco na forma como você quer correr esse risco. Se você quer mais risco, você fica mais baixo no prédio, mas você, em compensação, tem uma rentabilidade melhor se tudo der certo. Agora, se der alguma coisa errada, você é o primeiro a tomar esse hit de crédito, perfeito? Os fundos da Valora costumam comprar as cotas subordinadas mais arriscadas e, portanto, que prometem rendimentos maiores, se vão entregar ou não de história, ou vocês se concentram nas cotas sêniores? Os nossos fundos de plataforma só compram cotas sêniores e mezaninos em alguns casos. Mas largamente, a grande proporção são, e aí quando eu estou falando de grande proporção, é mais de 60% do fundo, são cotas sêniores, tá? A gente tem algumas subordinadas,
mas normalmente aquelas subordinadas onde você tem um colchão de proteção grande, subordinadas, perdão. A gente tem algumas mezaninos, porém, naquelas estruturas aonde você tem um colchão grande de subordinação embaixo. Os nossos fundos de plataforma não compram cotas subordinadas. Eles só compram cotas mezaninos e sêniores. Em larga O que escala, não quer dizer que a subordinada seja ruim, né? Não. Crédito, não existe ruim ou bom. É uma questão de perfil e agulha de crédito no espectro que você quer correr, tá certo? Muitas vezes você tem, a gente costuma dizer aqui, em ativos estruturados, às vezes, você consegue fazer uma qualidade de crédito melhor do que num ativo líquido, com mais rentabilidade, porque você consegue colocar garantias e etc, uma dinâmica diferente. E às vezes não é aquela dinâmica de um papel que todo mundo compra no mercado, como você vê algumas debêntures, por exemplo, tá certo? Às vezes, nós temos casos aqui, Rafael, que a gente corre o mesmo risco de uma empresa que está no mercado e tem uma debênture pagando mais do que a debênture, com garantias atreladas. Por quê? Porque é um crédito estruturado. Beleza. Então, fale de novo sobre a diferença entre fundos de crédito privado baseados muito em debêntures e fundos de crédito privado lastreados muito em FDIC. Não é isso que você está me dizendo? Porque eu já conversei com muita gente de crédito privado. E, normalmente, o que mais tem na carteira, recheando, é debênture, é letra financeira. Eu vi que você também tem debênture. Eu vi lá. Mas o que tem mesmo lá, o que chama atenção, que deve dar o tempero para o fundo, é o estruturado, certo? A diferença aqui é que, normalmente, quando você está falando dos fundos de crédito privado chamados high grade, ou seja, de melhores riscos de crédito, e aí esse high grade a gente pode discutir aqui o quanto isso referencia uma qualidade ou não, tá certo? É que eles são profundamente baseados em ativos mais líquidos, como você falou, que são debêntures e LFs. A questão aqui é que, normalmente, também, esses ativos eles têm pouca gordura de spread de crédito. Portanto, ao longo do tempo, eles acumulam menos gordura para fazer frente a um potencial problema de crédito. Eu tenho um grande guru meu de crédito que ele fala o seguinte, né? Se você comprar papéis que são AAA, só tem um lado que eles podem ir, porque não existe melhora de crédito em AAA, ele só pode ir para pior. Enquanto que você compra um crédito estruturado, muitas vezes ele está um pouco mais abaixo, mas ele pode... Por exemplo, você compra um crédito estruturado de 4 anos de prazo. Você percorreu 2 anos, a chance dele dar problema dali para frente é muito menor do que no começo. E, portanto, você não, a chance de dar pepino é logo no início, não é isso? É isso. Se tiver que dar pepino, é na largada. Não é isso? Mesmo. Normalmente, até porque os créditos privados, eles acabam estruturados, eles acabam melhorando as relações de garantia ao longo do tempo. E, portanto, eles acabam reduzindo o risco específico. Ele tem muito mais risco no começo do que no final da operação. Perfeito? Então, vou fazer uma pergunta. Eu sei que você é um pouquinho suspeito para responder, mas eu vou perguntar. Você prefere uma carteira alocando em uma empresa AAA ou num FDIC completamente diversificado, muito sacado, muito excedente, mas diversificado? Um monte de FDIC, esses FDICs, você só comprando cota sênior deles. Mas você vai comprar uns 10 FDICs, como você está fazendo, e cada FDIC é muito excedente, muito sacado, em que o maior excedente tem 0,5% da carteira. Bom, como você mesmo falou, eu sou bastante suspeito para falar. Eu sou um cara que acredito piamente nas minhas aulas de estatística, tá certo? E que diz que a pulverização é o segredo para você correr menos risco no longo prazo, perfeito? Para te responder essa pergunta, basta te dizer o seguinte: alguns anos atrás, o melhor risco de crédito do país talvez fosse a Vale do Rio Doce, e ela teve um evento como o de Brumadinho. Então você imagina... Colocar todos os ovos numa cesta só, né? Por mais que seja AAA, ela não tem mais como ser mais que AAA. É dali para baixo. E é sempre um crédito binário, né? É binário. Então, aqui um pouco, a característica é a seguinte: quando você empresta unicamente para essas empresas e diretamente, a sua chance é de ela te pagar de volta ou não e correr um risco fora do controle, mesmo de uma Vale do Rio Doce, por exemplo, numa situação como aquela, perfeito? Em compensação, no outro ponto, a chance de você perder algum dinheiro até existe, mas a chance de você perder um pedaço substancial do seu principal é muito baixa. Você até pode perder 10% do seu PL ali, mas você perder 100% ou 70% do seu PL,
você tem uma probabilidade baixíssima disso acontecer. Então, você tira a característica binária do crédito do emprestar para um único cara e ele te devolver ou não. Perfeito? Ó, só falando de cota subordinada, eu peguei aqui no Condinheiro a cota subordinada a C de um FDIC chamado RED, da RED Asset. RED, é um dos melhores operadores de FDIC do país. Sim. Você sabe quanto rendeu a cota subordinada dela de 2008 até hoje? Olha. Chuta um percentual absurdo. Chuta um percentual absurdo. Principalmente pelo fato de que, de lá para cá, eu sei que essas cotas em alguns anos renderam mais de 60% no ano. Eu sei, porque eu conheço, inclusive, e você citou um caso específico da Red, que é uma das melhores operações, né, entre a Cifra, a Red aí que você citou, estão entre os melhores operadores de FDIC do mercado brasileiro. Eu sei que tem anos que esses caras renderam acima de 100%, 60% ao ano, tá certo? Este ano, ele só rendeu 22%. Mas, desde 2008, rendeu 178 milhões por cento. E sabe que é uma coisa legal? Sabe uma coisa bacana, Rafael? Você sabe a quem pertence essa cota? Essa cota pertence ao consultor de crédito do fundo. E normalmente, os bons FDICs, eles não abrem mão das suas cotas subordinadas. Por quê? Porque é onde, de fato, você tem a gordura do risco. E mais, para mim, isso é excepcional. Por quê? Porque fazer com que o cara que gera as operações de crédito dentro do fundo corra o primeiro risco de crédito faz um alinhamento de interesses muito bom para mim como investidor. Então, sabe o que mais? Eu quero mais é que ele faça muita rentabilidade nessa cota. Porque eu escolhi a minha rentabilidade lá na cota sênior, na mezanino, de acordo com o modelo de risco e crédito meu. Portanto, se abaixo disso ele está fazendo mais dinheiro, para mim é bom, porque ele está constituindo mais garantia em cima do meu dinheiro. Você imagina um prédio onde ele está conseguindo me jogar em andares para cima ainda, cada vez me protegendo mais. Cada vez que a cota subordinada rende positivo, ela constitui mais colchão de crédito para a cota sênior em cima. Porque é o seguinte, né? Para o cotista sênior apanhar, o cotista subordinado tem que estar na lona. Então, eu estou vendo essa... Isso. Tá certo o que eu falei? Exatamente isso. Esse da Red, eu acabei de ver aí que um cara da Red entrou aí na nossa live. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente muda de assunto para não encher muita bola dele. Esse FDIC da Red, só esse FDIC da Red, está com 230 milhões de PL. Sim. 230 milhões de PL subordinado. Então, se eu sou investidor e compro cota sênior, eu só vou começar a sofrer a inadimplência depois que todo o PL subordinado for consumido por essa inadimplência. É difícil, né? É exatamente isso. É exatamente isso. E considerando que ele, que é o originador de operações de crédito nessas operações, é quem está correndo esse primeiro risco. Portanto, ele vai ter que queimar todo o dinheiro dele da operação. É o skin in the game mesmo, né? Isso é skin in the game. Exatamente. Os grandes FDICs multicedentes, multissacados do mercado, eles têm essa característica. Os consultores de crédito são os donos das cotas subordinadas. E, portanto, literalmente, o que você falou do skin in the game, quer dizer, ele tem a pele dele ali no negócio dele. Beleza. Você se importa a gente falar um pouquinho de fundo imobiliário? Podemos ir um pouquinho para fundo imobiliário? Vamos lá. Fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo. Qual é a especialidade da Valora? A Valora tem uma especialização nos fundos de papel, nos fundos de CRIs. Isso é condizente com o nosso DNA de crédito, tá certo? Nós somos uma casa especializada no mercado de crédito privado e dos nossos outro diferencial grande nosso, Rafael, é que nós somos um grande originador de operações no primário para os nossos fundos. O que é que isso traz de vantagem para o nosso cliente? Eu costumo dizer que isso faz com que a gente consiga levar o nosso investidor para beber água limpa. Por quê?
Porque você imagina que na Faria Lima, quando você vai comprar um ativo de crédito na Faria Lima, se você é uma pessoa física, está comprando diretamente, tudo bem. Mas se você é um gestor, aquilo ali significa que ele já passou pela mão de um monte de gente. E tem um monte de pessoas que já tiraram FIIs de dentro daquela operação no meio do caminho. Então, a Valora tem uma especialização grande de buscar ativos na ponta. E aí, sabe o que eu chamo disso? Eu chamo disso, se você está na base da cadeia alimentar ou no topo da cadeia alimentar. Quer dizer, você está comprando um prédio pronto, por exemplo. Você está comprando um prédio pronto. Você teve que remunerar o cara que vendeu o terreno, o cara que fez o marketing, o cara que construiu, o cara que fez a fundação. Você tem que remunerar um monte de gente. Você está dizendo que você está economizando etapas. É isso? Perfeito. Perfeito. O que acontece? Traduzindo isso para o mercado financeiro, toda vez que você tem uma emissão de mercado de capitais, seja uma debênture, um CRA, um CRI, etc., no meio do caminho tem um estruturador, tem um originador, tem um estruturador, tem FIIs, tem FII de firme, tem FII de estruturação, tem esse conjunto todo de coisas. Quando eu origino diretamente uma operação, eu trago todo esse benefício para o meu investidor. Aqui na Valora, a gente só é remunerado pela taxa de administração e performance. Todos os ativos que nós originamos, são comprados pelo nosso fundo, trazem todas as taxas para dentro dos fundos. E nós então não há de se falar de conflito de interesse, porque Exato. se você está verticalizando o processo, alguém poderia falar, pô, ele vai fazer um acordo com o incorporador e vai ganhar de outra maneira. Explica isso, vai dizer que não tem esse conflito de interesse. Não existe, porque 100% das remunerações vão para dentro do fundo. Tudo que eu tiver de remunerações vai parar dentro da taxa do papel, vai parar dentro do papel e eu sou remunerado depois pela performance dos fundos, então não tem. E aí no mercado de fundos imobiliários especificamente, nós somos bastante conhecidos exatamente porque nós somos originadores de operações de CRI, de crédito bastante interessante, quer dizer, ao longo dos últimos 24 meses a gente originou mais de R$1 bilhão em operações de CRI. E boa parte disso a gente comprou nos nossos fundos exatamente. Explica para o pessoal qual é a diferença de um CRI para uma LCI. Né? Porque o pessoal faz muita confusão, LCA com CRA, CRI com LCI, é uma sopa de letra e o pessoal se confunde. Dá uma explicadinha aí para a gente. A diferença básica é que a LCI ela passou por dentro de uma instituição financeira. Então, a LCI ela é resultado numa securitização de uma carteira imobiliária de uma operação de uma empresa financeira. Um banco, uma financeira, alguma coisa assim, perfeito? Quando você tem um CRI, você tem um ativo direto feito por uma securitizadora. Então, você tem um incorporador, você tem uma empresa, você tem um shopping center, alguma coisa assim. Ela cedeu para uma securitizadora um conjunto de recebíveis, um contrato de aluguel, alguma coisa disso, e a partir desse conjunto de recebíveis, a securitizadora emitiu um CRI, que é exatamente esse papel comprado depois pelos fundos. É uma cédula de recebível imobiliário, perfeito? E só para explicar que a securitizadora é de fundamental importância para segregar o dinheiro, como se o dinheiro tivesse carimbado. Ou seja, a mesma securitizadora pode emitir um CRI por conta de uma incorporação, de incorporação A e incorporação B. Mas os caixas não se misturam. Explica isso, porque essa segregação é muito importante na mitigação do risco. Perfeito. Uma securitizadora, ela tem a dinâmica do patrimônio separado, ou seja, cada operação ela é estanque e ela não concorre com as outras. E as securitizadoras são todas regulamentadas em termos de tomar dinheiro e etc. Então, o que acontece? Toda vez que você faz uma operação numa securitizadora, ela é meramente um controller da operação. Então, você imagina que eu emiti um CRI a partir de um conjunto de recebíveis de um loteamento. Então, tem um loteamento lá, um Alphaville da vida, onde tem um conjunto de pessoas que compraram terrenos e estão todo mês pagando a prestação dos seus terrenos. A empresa pegou esse conjunto de recebíveis e securitizou num bloco grande e emitiu um CRI. O que a securitizadora faz é pegar todos os meses esses recebíveis que caem numa determinada conta e repassar pagando o CRI. E isso tudo, ele não se confunde com o patrimônio da securitizadora. Ele é segregado. Portanto, se um dia tiver um problema na securitizadora, por exemplo, você simplesmente pega aquele pool de recebíveis e leva para outro lugar. Ele não se confunde patrimonialmente com a securitizadora. Nem com outros CRIs da mesma, nem com outros CRIs da mesma securitizadora. Então vamos lá. Exato. Você deu o exemplo de Alphaville. Tem uma incorporadora, sei lá, comprou lá o terreno, loteou e aí vendeu. Tem um Alphaville A e um Alphaville B. Perfeito. No Alphaville A, quem comprou é gente boa.
O Alphaville B é só picareta que comprou. Então, o B vai dar problema, o A não vai dar problema, não mistura um com o outro. Eles não se confundem, eles são basicamente contracentralizadoras e elas não se confundem entre elas. E não tem como, inclusive, isso acontecer. Para você ter uma ideia, obviamente, nós aqui nos CRIs, a gente ainda faz um trabalho de acompanhamento disso para verificar que todos os lastros, todos os meses estão lá presentes, estão rodando dentro das carteiras e etc. Isso com relação às nossas garantias. Então, vamos lá. Voltando para os fundos imobiliários. Os nossos fundos imobiliários são fundos de papel. Eles compram CRIs. A gente tem hoje, basicamente, 2 fundos imobiliários. Então, os 2 listados e para comprar eles, você compra em qualquer corretora. Você entra lá no Home Broker e coloca VGIR11 ou VGIP11, são os nossos fundos imobiliários. A diferença entre os dois é só de indexador. O VGR11 ele é uma carteira em CDI e o VGIP11 é uma carteira em inflação, profundamente mais em IPCA especificamente, mas em inflação. Você comprou os CRIs percentual do CDI? Você comprou o CRI percentual do CDI? Fala pra gente. Não. Na verdade, a gente aqui, há pelo menos 3 anos, a gente não compra mais percentual do CDI, tá, Rafael? Então, esse é mais um dos motivos, né, para dizer que as pessoas muitas vezes devem investir através de gestores por conta disso. A gente, há 3 anos atrás, lá em 2017, teve um call de queda do CDI, a gente começou a transformar profundamente as nossas carteiras para CDI+, e também começamos a desenvolver ferramentas para conseguir majorar. Inclusive, para você ter uma ideia, os nossos CRIs desse ano, a gente fez mais uma inovação. Alguns dos nossos CRIs desenvolvidos esse ano, eles têm piso de remuneração pré-fixada. Exatamente para proteger as carteiras da queda maior do CDI. Então, vários dos nossos CRIs das nossas carteiras, eles têm uma dinâmica, primeiro, que não pega o IPCA negativo. Então, se eu tenho lá uma rentabilidade no meu CRI de IPCA mais 8 e etc., ele não pega o negativo. Então, está escrito lá CI positivo? É a variação do IPCA que é assim, CI positivo. Exatamente. E segundo, eu tenho vários CRIs na minha carteira que eles têm uma cláusula que tem um mínimo de pagamento mensal pré-fixado para o caso de queda do CDI, por exemplo. E isso tem protegido substancialmente os nossos investidores, mantendo aí uma taxa de remuneração de rentabilidade dos nossos fundos imobiliários bastante interessante. Então, eu tenho fundos imobiliários, os fundos imobiliários hoje da Valor aqui estão com rentabilidade de aproximadamente CDI mais 3 no ano e de IPCA mais quase 8 no ano. E o imposto? Quando eu compro um fundo imobiliário desse de papel, tem a mesma isenção no rendimento que o fundo de tijolo? É isso mesmo. Quer dizer, as rentabilidades mensais dos fundos imobiliários listados e dentro da dinâmica prevista pela lei, mais de 50 investidores, etc., que é o nosso caso, eles são isentos de imposto de renda na pessoa física. Tá certo? Vou fazer uma pergunta dura agora, hein? Quantos canos você já tomou no CRI lá na Valora? Cano assim, ó, perdeu tudo. Deixa eu pensar aqui 2 segundos. Nenhum. Nenhum. Entendeu? São estruturas que são bem amarradas com crédito, tem bastante colateral, tem bastante ativo de proteção. Nós temos uma experiência grande aqui na Valora para fazer a formalização e o acompanhamento disso. A gente acompanha mensalmente todas as garantias dos nossos ativos, e aqui vale para os FDICs, vale para os CRAs, vale para os CRIs, para tudo isso. A gente acompanha mensalmente esses ativos de forma a não tomar aí nenhum totó do mercado nesse sentido. Então, nós nunca tivemos um problema de crédito, de não ter de inadimplência de crédito nos nossos CRIs. Mas ainda que tenha, nenhum CRI é mais que X% do PL do fundo, certo? Mais uma vez, a outra vantagem aí sempre de você comprar CRIs através de um fundo imobiliário. Se você vai ao mercado, por exemplo, e vai comprar um CRI de uma empresa grande, etc., ou mesmo menor, você vai comprar 100 mil reais desse CRI. Você provavelmente vai comprar um CRI. Lá dentro da carteira do VGR11, você tem mais de 40 CRIs. Dentro do VGIP, hoje, você deve ter mais de 15 CRIs. Perfeito? Então, você hoje compra uma carteira bastante pulverizada e de vários setores. Você vai ter setor de logística, setor residencial, setor educacional, uma série deles. Então, a dinâmica da pulverização também vale aqui, tá certo? Eu sempre sou um grande fã de pulverizar, do começo ao fim da cadeia. Você compra um fundo... Aliás, na minha dinâmica é o seguinte, você já não deveria ter um fundo, né? Pega uma carteira imobiliária sua, provavelmente o investidor deveria ter uns 5 fundos lá dentro,
perfeito? Aí cada um desses fundos tem lá 40, 50 CRIs dentro dele, perfeito? De loteamento, de residencial, de educacional, de logística, tudo isso. Então, é pulverização em cima de pulverização. A regra do jogo para você não ter problemas no médio e longo prazo é pulverização de carteiras. Tá bom. Eu tenho aqui mais outra dúvida. Deixa eu fazer uma contextualização. O Condinheiro atende as gestoras de crédito privado, gestoras de ações. A gente atende uma gama variada de clientes. E um dos nossos serviços é cotização de carteiras de wealth management. Ou seja, tem alguns bancos, wealths, utilizam a ferramenta do Condinheiro para cotizar. Tá bom? Tá. E muitas vezes as carteiras vêm para a gente inserir no sistema. A gente faz um serviço de BPO, a gente faz o serviço de boletar essas carteiras para dentro do nosso sistema. E já caiu na minha mão carteiras cheias de CRI, de cliente ultra high, uns 20, 30 CRIs que o Wealth orientou o cliente e o cliente comprou. Minha pergunta é, por mais rico que o cara seja, ele consegue comprar um CRI tão bem quanto um fundo de crédito, ou ele está tomando um spreadzinho ali extra por ser pessoa física comprando o CRI ou o CRA? Tá, vamos lá. Podem existir situações específicas onde isso não está acontecendo, mas via de regra está deixando algum spread na mesa. Tá? E a pessoa física não faz ideia desse spread porque o CRI tem um mercado secundário mais prejudicado, certo? Exato. E, na verdade, normalmente essas operações nessas carteiras são carteiras que têm bem menor liquidez. É aquela regra em si. Por exemplo, outra grande vantagem do fundo imobiliário, né? Se você quiser sair do fundo imobiliário, você vai lá e vende a cota mercado. Em 2 dias você sai. Esses outros CRIs na carteira, eu costumo dizer que é um pouco... A paródia que eu falo que é um pouco o passeio de camelos no Marrocos, né? O passeio é de graça para você subir, mas para descer é bem caro, né? Então, eu costumo dizer isso, né? Normalmente, a pessoa física, ela compra um CRIs, é bacana pra caramba da entrada, não tem taxa, não tem nada, etc. Mas vai tentar vender depois, né? Então, enquanto que um fundo imobiliário, você vai lá na bolsa, vende, pode estar um preço ruim, você espera até ele voltar. Se o fundo é bom e a cota está baixa, você espera e ele volta, tá perfeito? Então, mas você tem uma liquidez, perfeito? Então, a dinâmica, muitas vezes, da carteira direta, ela tem essa questão aí de que, muitas vezes, você tem um spread grande, por exemplo, se você precisar daquela liquidez no meio do caminho. Perfeito? Outra pergunta cabeluda, porque aqui eu não só faço pergunta, levanta a bola para você cortar. Não é assim, não. CRI que não tem liquidez, como é que você marca ele na cota? Como é que você faz na contabilidade do fundo dizer quanto ele vale se ele não tem tanta liquidez? Os seus CRIs estão marcados na curva de compra ou não mais? Ou você sempre tenta marcar mercado? Tá, vamos lá. Normalmente, as carteiras dos fundos imobiliários, elas têm uma distinção grande entre o que é o PL, que é onde os papéis estão marcados, e a cotação de mercado do fundo. Então, normalmente, quando você, investidor, está entrando ou saindo de um fundo, você está ali olhando a cota do mercado, e que muitas vezes não tem relação muito grande. Assim como, por exemplo, você está comprando uma ação do Itaú, muito diferente do PL do Itaú, perfeito? A cotação, ela não tem influência do preço de mercado dos ativos. E ela regula isso, de certa maneira. Perfeito? Enquanto que o PL, sim, está guardando uma relação com a cotação dos papéis. Cotação de papel... Então, eu tenho um PL contábil, sim, e eu tenho um PL a mercado. É basicamente isso que você está falando. Exato. Exatamente. E a tua precificação de carteira se dá pelo preço de mercado, e não pelo preço do PL. Você até pode dizer, puxa, mas então o PL pode estar subavaliado ou superavaliado no seu mercado. É verdade, mas normalmente as nossas operações aqui especificamente são operações que têm margem muito grande de crédito. Então, normalmente, até eu diria para você o seguinte, se você marcar a mercado as nossas operações, talvez você tenha uma surpresa e o PL suba em vez de cair, tá certo? Por quê? Entendi. Então, se eu observar que o PL contábil do fundo seu está maior que o a mercado, a dúvida que a gente tem é, será que esse contábil deveria ser mais baixo? Ou esse de mercado que tem uma oportunidade de compra? Como você responde isso? Normalmente é uma oportunidade de compra. Tá? Entendi. Quem tiver, não vou dar a resposta, mas quem tiver o Condinheiro compara todos os fundos, o PL contábil e o PL a mercado. Quem tiver o Condinheiro full, vai na lâmina 11 de fundos e põe lá VGIR 11, o KNR 11 ou
os demais fundos da Valora, o VGIP11, e faz você essa análise. Eu acabei de perguntar para ele se o valor de mercado estiver abaixo do contábil, se é uma oportunidade de compra, não. Ele já respondeu que é, mas sem compromisso, não está garantindo nada. Mas usa lá o dinheiro para você ver isso. Pensemos o seguinte, a gente tem que ver aqui o aspecto técnico e o aspecto de oportunidade. E eu vi o seguinte, quem é o comprador típico dos seus fundos? Por exemplo, eu vi lá no daqueles da Valora que tem a Reliance, que compra, que tem o Andy Bank. Ou seja, a Reliance, para quem não sabe, o Andy Bank, eles têm wealths poderosos, ou seja, quem está comprando é gente que tem bala. Esse é o perfil tipo, quem que estiver assistindo aqui a gente. E olha a conta, não tem lá 1 milhão. Não dá para comprar Valora ou dá para comprar? Não, dá para comprar, porque nas plataformas, os tickets... É verdade, isso que você falou, nós somos uma gestora que a gente trabalha com um espectro muito amplo de investidores. Desde investidores que estão nos grandes wealths do país, e como você falou, os investidores mais que essas wealths têm às vezes um público-alvo de investidores de maior poder aquisitivo, até as plataformas, onde você tem investidores ali gerais e etc. Os nossos fundos, eles têm as cotas mínimas de entrada são de R$1.000, tá certo? Então você consegue entrar nos fundos da mesma forma que investidores de wealths grandes e etc. Eu acho que isso, inclusive, Rafael, é uma coisa muito bacana das plataformas, tá? Eu queria aqui deixar minha descrição de que eu acho que a questão das plataformas no Brasil foi de uma democratização absurda dos investimentos. Eu sou de uma época de mercado de capitais, quer dizer, eu comecei minha vida no mercado de capitais há mais de 20 anos atrás, e de uma época onde, para você ter um grande fundo de investimentos, você precisava ter, sei lá, um ticket mínimo de R$1 milhão. E hoje você consegue comprar grandes fundos com tickets muito baixos. Então, eu digo, nossos fundos estão à disposição para fundos de wealth, para clientes de wealth, e para clientes de plataforma, onde o cara pode fazer um investimento de R$1.000 no fundo. Isso é bem legal. Em 1998, eu tinha 24 anos. Eu era engenheiro. E aí, do lado do Shopping Morumbi, tem um prédio bonito, e lá embaixo tinha uma agência do Boston. Sim. Tinha uma agência do Boston. Aí eu entrei na agência, viu uma loura linda falar comigo, olhou para mim de cima a baixo. Aí eu fiz uma pergunta, ela respondeu assim para mim: meu senhor, nosso target é alto. Quer dizer... Ou seja, ela falou assim para mim: vai procurar sua praia, que aqui não tem lugar para pobre. Foi isso que ela falou para mim. Né? Mas tudo bem, ela acertou, que esse era o meu perfil mesmo. Mas, só voltando aqui, eu tenho uma observação. Eu vou dar um dado sobre o seu fundo que eu nem sei se você sabe dele. Olha para isso. Opa. Eu estou olhando aqui o Valora Guardian, FIC. Tá. Com dinheiro eu tenho um relatório dizendo o seguinte: vocês têm nesse fundo, em 30/6, 32 cotistas de private banking. Isso. E 668 distribuídos por conta e ordem, que é uma plataforma. Você sabe quantos por cento do PL esses 32 cotistas têm? Não faço nem ideia. Eles têm 26% do PL. Olha para isso. Olha isso. Porque essa galera de private banking, ela é muito bem assessorada para poder falar, compre o valor. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mesmo. Ou seja, é isso mesmo. Aqui com dinheiro, você vai em perfil mensal. Quem tiver com dinheiro full, vai nos fundos, perfil mensal. Pus lá o Valora Guardian, junho tem esse dado mensal, e ele tem 32 cotistas de private banking, e esses 32 cotistas têm 26% do PL. Os 668 cotistas de conta e ordem têm 59. Olha que interessante. Ou seja, você consegue tanto atrair um público de conta e ordem, um público de plataforma, de XP, de Orma, eu não sei em quais seus fundos estão sendo distribuídos. Na verdade, eu sei, você está todas elas está sendo distribuído. É o público ultra high, o público que tem muita bala. Então, você consegue atrair esses dois públicos. Quem que é o Relações com Investidores lá na Valora? É você, tem uma pessoa que está fazendo um bom trabalho. Quem que é? Tá mesmo. É o Arion, ele deve estar acompanhando a gente aqui. E, enfim, ele está exatamente... Essa é uma das nossas diretrizes aqui, tá? Então, a gente procura ter uma... Assim como a gente procura pulverizar o ativo dos fundos, a gente procura pulverizar o passivo, né? Se por um lado, quando eu pulverizo o ativo... Só um detalhe. Primeira vez que eu escutei
o passivo do fundo, parece que o fundo tem uma dívida, está devendo dinheiro. Não, esse conceito aí de... O cara fala, não, perfeito. O fundo tem passivo, mas já vou tirar meu dinheiro, porque eu não quero o fundo com passivo. Explica aí o que é o passivo do fundo. Ótimo, vamos lá. O ativo do fundo é no que ele está investido. E o passivo do fundo são seus investidores. Então, você imagina que um fundo é um conjunto de investidores que entra nesse veículo de investimento chamado fundo. O passivo é esse conjunto de investidores. Por que passivo? Porque é o conjunto de pessoas para os quais o fundo deve dinheiro. Se você colocar uma quantidade de dinheiro lá no fundo, o fundo deve essa quantidade de dinheiro para você, tá certo? Então, isso é o passivo do fundo. E o ativo é o conjunto de ativos que eu compro para remunerar essas pessoas. Então, o que acontece? É uma diretriz nossa aqui, por segurança. Assim como eu procuro pulverizar o meu ativo, eu procuro ter um conjunto de investidores o mais diversificado possível no meu fundo. Porque você imagina o seguinte, da mesma maneira que o ativo, imagina que eu tivesse 2 investidores no meu fundo e, de repente, um deles resolve ir embora. Tá certo? Eu tenho um problema danado no meu gerenciamento de recursos, perfeito? Então, a gente aqui, como gestora, procura, inclusive, e incentiva o nosso RI para fazer um trabalho de pulverização de investidores de forma a trazer muito cliente por conta e ordem, como você chamou, que são aqueles clientes que vêm via plataformas, mas também ter o contexto dos conjuntos dos investidores de private banking. E isso, obviamente, na minha percepção, atesta a qualidade do produto. Você imagina que você está num prédio onde você tem moradores das qualidades... Corintiano, palmeirense e São Paulino. Você tem um prédio, você chega só tem corintiano. E aí? Se você não for corintiano, você não vai querer morar lá, galera. Exato. Então os nossos fundos, ele tem essa característica realmente. A gente tem um contexto de investidores de todas as naturezas nos nossos fundos. Tá, só lembrando, no ano passado, tem um fundo de crédito privado, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele tinha 6,5 bilhões de PL no ano passado, hoje tem 2, e eu acompanhei bem, em agosto do ano passado, um fundo de pensão, que eu não vou dizer o nome, mas é um fundo de pensão da Petrobras, alocou 300 milhões nesse fundo de crédito privado, 300 milhões. Imagina o desespero dos caras para comprar ativo, para dar vazão a 300 milhões de captação. Ele entrou no Petrocado, não foi culpa do gestor, mas paciência, ele entrou no Petrocado no pior momento do crédito privado. 3 meses depois, ele sacou 100%. E fica imaginando o coitado do gestor tendo que arranjar 300 milhões em debêntures em ativo de crédito privado e, da noite para o dia, tendo que se desfazer. Ou seja, se alguém bater na sua porta, quer pôr 300 milhões, muitos gestores falariam, nossa, vai salvar a pátria. Não, né? Não. Até porque aí vai uma outra situação muito importante, que é o que você colocou. Muitos desses fundos têm uma natureza, às vezes, D0, D1, ele tem que tomar mais cuidado ainda com o passivo dele, perfeito? Exatamente com essa concentração, porque ele tem um pequeno prazo para fazer a liquidez e repagar o dinheiro mediante o resgate. Nós aqui na Esse fundo em particular, eu não vou dizer o nome, ele cotiza em D0, liquida em D1, perfeito, com uma carteira abarrotada de debêntures e ativos de crédito. Como é que ele promete pagar em D1? Isso, quer dizer, se o aspecto comercial é bom, vou vender, só que o aspecto comercial para quem não entende do assunto. Porque quem entender do assunto fala, eu não quero esse D0, esse D1, porque o fundo não tem capacidade de transformar esses ativos em dinheiro na velocidade que a cotização do fundo estabelece. Você tem, né? A indústria, ele fez essa dinâmica dos fundos D0 de crédito privado, virou uma modalidade importante da indústria ao longo dos últimos, aí, sei lá, 3, 4 anos, alguma coisa assim. Também é verdade, tá, Rafael, que tem excepcionais gestores nesse tipo de dinâmica. E eu acho que o grande ponto aqui é que esse tipo de fundo, o gestor, ele tem que se preocupar bastante com o passivo dele. Exatamente para não sofrer esse tipo de questão aí, né? Normalmente, aqui na Valora, o nosso fundo mínimo é D15, tá? E a gente tem fundos, o Guardian, que você falou que é de estruturados, é um D90, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma dinâmica de passivo bastante mais conectada com a dinâmica da liquidez dos meus créditos, perfeito? Então, é isso. Entendi. Esse é um ponto de fundamental importância para o investidor. Eu sei que o primeiro impulso do investidor é escolher fundos D0, D1 para ele poder ir embora mais cedo, quando ele quiser.
ok, eu entendo. Mas você tem que analisar o que está lá dentro. Você tem que analisar se o que está dentro é compatível com essa promessa de D0, D1. Eu tenho certeza que muitos desses gestores se arrependeram amargamente de terem prometido D0, D1 nesses fundos, com o aperto que teve no ano passado, porque o aperto que teve no ano passado foi brincadeira de criança com o aperto que eles tiveram agora esse ano. Eu acho que isso vai dar uma melhor atualizada. Acho que o mercado vai se acomodar melhor. Eu acho que foi uma dinâmica super importante. Eu acho até, se você me permite dizer aqui, eu acho que o problema do mercado de crédito, de ajuste de taxas do mercado de crédito no quarto trimestre do ano passado, acabou sendo até certo ponto, foi um processo bom até, porque aliviou um pouco e aumentou a liquidez nas carteiras desses fundos, e isso fez com que eles entrassem nessa crise com uma posição melhor até de caixa do que antes, do que se, por exemplo, não tivesse acontecido aquela questão do crédito no quarto trimestre do ano passado. Então, mas é verdade, o mercado passou por um teste de estresse bastante interessante. Eu acho que o investidor também teve a oportunidade de se educar de maneira bastante interessante durante essa dinâmica, vendo aí alguns fundos de crédito dando negativos no mês e etc. Muito por conta de marcação de mercado e não de inadimplência, o que é um negócio também interessante, quer dizer, não foram perdas efetivas e sim remarcações, né? A tua rentabilidade foi jogada mais para frente, assim digamos. E no final das contas, uma coisa interessante dessa dinâmica, eu acho que o mercado como um todo aprendeu bastante, gestores e investidores, nessa dinâmica de liquidez de crédito privado, que é uma característica também bem brasileira, né? Essa dinâmica de querer dinheiro com liquidez em um dia, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas que estão há anos dentro do fundo D0, D1, né? E, por exemplo, não vão para um fundo com uma característica de prazo um pouco mais longa, né? Que às vezes faria sentido até para você poder colher um pouco mais de rentabilidade ao longo do tempo, perfeito? Sem dúvida, sem dúvida. Nosso tempo está acabando, mas para a gestão que a Valora faz, a queda da taxa de juros é algo assustador ou, mesmo com a taxa de juros a 1,5, as oportunidades vão continuar existindo? Fala para mim como que esse cenário de taxa de juros deixa esse mercado mais ou menos atrativo. Na verdade, é muito melhor, tá? Por quê? A verdade é que, há alguns anos atrás, você não tinha no mercado, ou você, no mercado brasileiro de crédito, ou você era um high grade, e você tomava dinheiro naquelas taxas de mercado ali, sei lá, 12%, 14%, 16% ao ano, ou você era incapaz de tomar dinheiro no mercado, porque a taxa para você seria alguma coisa como, na época, 200% do CDI, estava falando em 28% ao ano. Fala para mim, Rafael, que negócio dá margem de 28% ao ano para você pagar em cima de custo de crédito? Não existe. Então, o que está acontecendo hoje é que isso existe. Quando você tem as grandes empresas hoje tomando dinheiro, a CDI mais 2, CDI mais 3, que hoje é 4,5%, 5% ao ano, a verdade é que as empresas médias, os estruturados, eles estão trabalhando numa faixa de rentabilidade de 10% ao ano, 8%, 9%, 10%, 12% ao ano. Isso, 12% ao ano, é a taxa de juros que a Vale do Rio Doce pagava há 24 meses atrás, há 36 meses atrás. Perfeito? Então, esta dinâmica, ela vai fazer com que muito mais gente consiga tomar dinheiro emprestado e repagar, né? Porque tomar dinheiro emprestado é fácil, né? O difícil é repagar. Então, vai fazer com que muito mais negócios estruturados aconteçam ao longo dos próximos anos no Brasil. Essa dinâmica exatamente igual aconteceu nos Estados Unidos na primeira metade da década de 80, quando eles saíram da Guerra do Vietnã, final da década de 70 e etc. Teve um acomodamento, as taxas de juros estavam na faixa de 2 dígitos. Quando caiu para 1 dígito e a inflação também, surgiu o mercado de high yields e de estruturados nos Estados Unidos. E isso foi, quem assistiu o Lobo de Wall Street, viu que foi essa dinâmica dentro do mercado americano da época. Isso, nessa época, você tem as criações da Salomon Brothers e etc., que são os caras que navegaram em cima dos high yields profundamente. Isso é possível com a queda da taxa de juros, porque mais gente é capaz de tomar dinheiro emprestado dentro de ativo estruturado. Só que é impressão minha ou a operação com high yield aqui no Brasil é mais segura, é menos alavancada que lá nos Estados Unidos? Bastante mais, né? A diferença aqui, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ficar preocupado quando você chegar em casa e enfim, as pessoas que trabalham para você na sua casa, etc., estiverem tomando o 5º financiamento imobiliário. Aí você começa a ficar preocupado, porque é isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Por enquanto, elas não estão tomando nem o primeiro, então está muito tranquilo ainda. Uma outra coisa super interessante, o mercado imobiliário especificamente, ele se alimenta muito da queda da taxa de juros.
a baixa da taxa de juros permite que as pessoas comprem seus imóveis de forma bastante mais atrativa. Então, o mercado imobiliário em específico, ele tende a ter um crescimento muito grande ao longo dos próximos anos com a taxa de juros baixa. Tá? Então... Begorini, o seguinte, o Instagram está mostrando que você tem 22 segundos. Por favor, eu quero te agradecer. Fale seus comentários finais, tem 18 segundos aí, todos seus. Obrigado para todo mundo. Eu acho que, enfim, a gente tem produtos de crédito bastante interessantes aqui. Procure a gente aí nas plataformas e no Home Broker, os fundos imobiliários. E excelente oportunidade. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí, Rafael, excepcional.